Imagina uma pequena ir dormir se sentindo super protegida, com a mãe e irmão do lado, e simplesmente não acordar com uma coleira no pescoço. Essa é a história da Samira. E por incrível que pareça, a parte pior e mais bizarra eu ainda vou contar aqui pra vocês. Oi, Gabriel, bom dia, bom dia. E a Tatinha, tudo bem com vocês? Eu não tô nada bem, você viu o que fizeram com a minha filha, menino? Só Deus, viu? Não esperava que acontecesse isso. Aquele diabo vestido de cordeiro, fingindo de bonzinho. E eu trabalhando direto, não percebi nada, menino. Minha filhinha virou um anjinho, você viu? Tão bonitinha minha boneca, né? Tá com Deus agora. Infelizmente tem que esperar a justiça, né? Os dois sumiram, né? Os dois indivíduos, filha da puta, sumiram, né? Os dois desgraçados. Não deu nem tempo de matar, pelo menos. Mas deixa eu te falar, Então, é que meu telefone ficou preso na delegacia, né? Que eles estão investigando, né? Eu tô com aquele telefone do Magrão lá, será que você não me ajuda não, Gabriel? Eu dou o telefone do Magrão, você me arruma um celular simplesinho? Só pra me entrar no ar, nas trocas? Eu não vou poder estar falando aqui que é uma CRI. Vocês já sabem, né? A plataforma derruba. Sempre vou estar falando pequena ou Samira. Esse primeiro áudio é o áudio da genitora da Samira, 3 dias depois do acontecido. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse áudio, porque depois eu vou questionar aí algumas coisas que ficam bem confusas e parecem contraditórias na minha cabeça. A Samira é uma pequena de 10 anos. Ela ama dançar e o pouco do conteúdo que eu vi de vídeo dela dançando fica bem claro que é uma dança infantil. Não tem em nenhum momento movimento, roupa, jeito, nada que faça você levar isso pro lado carnal. Sei que eu não posso falar a palavra aqui também. Ou seja, ela nasceu gostando de dançar e ela faz isso o tempo todo. O sonho dela era ser modelo, uma profissão que a gente sabe que muitas das vezes, infelizmente, já como pequena ou até adolescente, é direcionado que a menina se faça outras coisas achando que vai chegar nesse sonho de ser modelo. As vertentes de ser modelo acabam levando para um direcionamento vulgar, carnal e sexo quando são feitas com uma segunda intenção. A gente sabe que a profissão real não é bem assim, apesar que até essas que chegaram lá abrem muitos abusos e assédio de homens durante a carreira. Essa história acontece em Peruíbe. A Samira mora com um irmão de 1 ano mais novo, de 9, ela com 10. A genitora. Na parte de cima da casa mora um borracheiro e o seu pai. O borracheiro tem de 47 a 49 anos e o pai 73/74 por aí. Essa casa não é uma casa confortável, eu diria assim. São 2 cômodos e a primeira coisa que me chama muita atenção é que a porta da frente da casa é de vidro, que é aonde está o quarto, que é aonde a genitora vive com esses 2 pequenos. E eu fico aqui me perguntando e me questionando porque nós temos 2 homens na parte de cima, pessoas que passam na rua dessa casa, e como que rola essa coisa de se trocar, de dançar, de ser observado. Tem um segundo cômodo, né, que já fica com uma parte mais escondida, só que esse segundo cômodo leva para a parte de trás de uma entrada que também não está fechada, é uma porta que pode ser invadida a qualquer momento por qualquer pessoa nos fundos da casa. Essa casa, ela não tem muitos cômodos e eu não direciono isso para que se entenda que eles são pobres e não têm condições. É uma falta de cômodos que a gente observa em lares de pessoas que usam algum tipo de substância. Tudo que eu estou falando aqui são observações minhas, então elas são reflexões. Mais uma vez, tudo
vai ser falado supostamente porque são relatos e nada disso está confirmado como prova ou como algo real pela polícia. O que tiver comprovado, eu vou falar aqui para vocês. A Samira tem pai, só que o pai dela tá preso. Por informações aí, ele foi preso por violência doméstica, mas nada ligado à pequena. E algumas pessoas falam que também por tráfico de substâncias. O que se tem de relatos de vizinhos e pessoas próximas é que essa pequena ela não ia muito à escola. O número de faltas teria aumentado e aí dizem que tanto da pequena como do irmão e que por isso o conselho tutelar já teria batido na porta dessa mãe e estaria de olho nessa situação. Até aí a gente não sabe se só essa situação levou o conselho tutelar a observar essa família, porque a gente sabe que quando se chega nesse ponto do conselho se mexer assim, é porque algo de muito grave está acontecendo. Nós não temos informações do que levou o conselho tutelar a ter essa conexão com essa mãe. Isso já está confirmado por pesquisas da polícia. Só que a gente tem um vídeo recente que a mãe deu entrevista na internet e ela desmente isso. Eu vou deixar um pedacinho aqui para vocês. Por que a senhora não foi junto com o SAMU? Porque no imediato que eu vi minha filha, no estado que eu vi, eu pensei só em salvar a vida dela. O pai da Samira já sabe sobre o ocorrido? Como é que ele está? Sim, ele sabe, agora como ele está, eu não sei. Ainda não sei como ele está. Ficamos sabendo que o conselho, tutelar já havia advertido a senhora, algumas vezes sobre algumas situações que havia acontecido com a Samira. Isso é verdade? Não, é mentira. A senhora acha possível que a sua filha tenha tirado a própria vida? Não há possibilidade. Não. Ela dava sinais de tristeza? Não, minha filha sempre foi uma menina brincalhona. Nunca demonstrou tristeza nenhuma. Quando perguntada também pelas faltas da pequena, ela diz que a pequena vai para a escola, mas que ela não gosta muito de ir para a escola. Vou deixar essa parte aqui para vocês também. Eu vou deixar o áudio, tá, gente? E aí, se vocês quiserem assistir essa entrevista, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Vocês podem clicar e assistir. Como ela estava na escola? A Samira, ela ia bem, mas ela era uma minha, tipo, ela não gostava muito de ir pra escola. Ela chegou a falar alguma coisa para Vossa Excelência? Não chegou a comentar nada comigo. Por que a senhora não foi junto com o SAMU? Porque no imediato que eu vi minha filha, no estado que eu vi, eu pensei só em salvar a vida dela. E aí, dentro disso, nós temos os relatos de vizinhos, conhecidos, que já levam essas faltas da pequena para uma outra vertente. E que se isso for confirmado, essa parte supostamente, porque são relatos, o caso vira uma outra coisa. Eles já colocam que a Samira faltava muito na escola porque ficava com a mãe, tinha afazeres com a mãe, que não são denominados que tipo de afazeres que eram. E aí já se abre uma outra história de que ela levava essa pequena para bares onde tinha homens, onde tinha substâncias, bebidas e que já viram ela lá com a pequena e um velho e falando não sei o que, e a pequena virando a cara, e aí não se entende o que pode ter acontecido ou deixado de acontecer nessa situação. Novamente, isso são relatos, não está confirmado pela polícia. Também contam que já viram ela levando a pequena para a biqueira. Quem não sabe o que é biqueira? É o lugar onde traficam, vendem, compram e trocam substâncias. E se isso for verdade,
o questionamento que fica aqui é: para que levar uma pequena? Porque se você tem um vício, se você tá vendendo, comprando, trocando, não importa, você pode ir sozinha até esse lugar e fazer isso até para não respingar a sua culpa e o crime que você está fazendo em outras pessoas, muito mais na sua filha. Eu penso que só levaria para esse lugar se tivesse ali uma importância ou um porquê dessa pequena ir junto. Isso tudo são opiniões e reflexões minhas. A gente tem que tomar muito cuidado porque esse é o caso mais aberto do canal. Praticamente quase nada se foi confirmado, mas o pouco que tem e que é confirmado assusta e muito. Então nós temos aí as faltas misteriosas da Samira. Ela não gostava de ir para a escola e a mãe então falava: ok, você não vai? Ou ela tinha participações em ações com essa genitora que a gente vai confirmar aí mais para frente com a investigação geral da polícia. Outra informação da vivência dessa genitora é que ela é casada com o pai da Samira, que se encontra preso no momento, e por relatos de pessoas próximas, chegou-se então o dado de que ela teria um caso com o borracheiro que mora na parte de cima da casa que ela está, parece, há uns 6 meses com esses 2 pequenos. E que não só isso, que ela teria sido vista com a pequena e esse borracheiro em várias atividades durante o dia e que esse borracheiro pagava algumas coisas para pequena, salão de beleza, sorvete, entre outras coisas. Até aí, se ela tem um caso extraconjugal, se esse homem gostava da pequena a ponto de pagar coisas para ela, a gente não tem como colocar isso de prova de então poderia ser que se tinha um envolvimento íntimo maior aí que a gente não sabe. Mas essa informação pode ser sim algo que leve a gente a entender melhor esse caso. E mais pra frente vocês vão entender que essa informação ela é importante porque vai virar uma contradição que nem eu tenho explicação para entender o que realmente é ou não é. Já a mãe dá uma outra informação sobre esse vizinho, que eu vou deixar agora aqui para vocês no vídeo. Agora, há uma informação que eu recebi que tinha um vizinho que sempre ficava olhando para a Samira. Quem é este vizinho? Então, esse vizinho é o filho do velho. Ele não gostava dos meus filhos não gostavam dele, ele vivia a madrugada inteira andando para baixo e para cima ali naquele lado do escuro dos pneus, era todo dia a mesma rotina, para baixo e para cima. E ele falava que era por causa da bicicleta dele. Mas ele vivia andando ali, olhava dentro da minha casa, era a noite inteira. Ela já fala que esse vizinho chegava até a ficar olhando para dentro da casa dela e que tinha a desculpa de que estava olhando a bicicleta dele, que ele não gostava dos pequenos dela, enfim, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês entenderem. Esse é o mesmo filho do borracheiro que pessoas próximas relataram que ela tinha um caso e que saía com ela a pequena e dava as coisas para a pequena. Eu tô deixando tudo aqui, tanto da mãe como de relatos, para vocês refletirem sobre, afirmando mais uma vez que isso não é prova de nada. Isso são depoimentos que a polícia também está pegando para entender a situação e bater o martelo do que é e do que não é. Dentro de todo esse cenário, então, no dia 10 de agosto, agora, em Peruíbe, São Paulo, a Samira vai dormir. A informação que a gente tem é que a casa ela tem 2 cômodos. Em um cômodo tem a cama da mãe, a Samira fica do lado, tem o pequeno e tem um outro cômodo que dá para a entrada da porta que qualquer pessoa pode acessar por trás. Então no dia 10 de agosto eles vão dormir e quem acorda lá para as 2, 3 horas da manhã é o irmão da Samira, de 9 anos, e não dá conta, ele percebe que ela não tá ali no cômodo. Vamos lá, gente. Se o seu filho acorda e vê que a irmãzinha não está ali, qual seria a primeira reação dele? Na minha cabeça, seria
falar com a mãe. Mãe! Mas não é isso que acontece. E aí a gente também não sabe até onde esse menino se vira muito sozinho, e talvez por isso que ele tenha tido essa ação, ou a gente não sabe o que realmente aconteceu. Ele simplesmente vai procurar a irmã, presa por uma coleira de cachorro. Eu esqueci de informar aqui pra vocês que ela tinha uma cachorrinha que era o amor da vida dela, que ela deixava bem claro que era o que fazia ela feliz, que fazia ela sorrir, que fazia ela se distanciar dos momentos de tristeza. E aqui eu questiono pra vocês, que momentos de tristeza uma menina de 10 anos pode ter? Se tem relatos de que ela escrevia em bilhetinhos, em papéis, frases de muita tristeza, de sentimentos que ela queria colocar para fora, que ela queria se expressar, e sempre conectado a coisas ruins. O pequeno então leva um choque e só nesse momento a mãe é acordada e também não sabe o que fazer, pede ajuda, se deixa registrado que quem ajudou a mover ali o corpo da pequena e chamar o SAMU e tudo mais, foram os dois que moravam na parte de cima, ou seja, o borracheiro e o pai dele. Esse que ela tá falando no vídeo, que nunca gostou dos pequenos e que observava eles pela porta de vidro e essa coisa toda. Ou seja, se ela já tinha um afastamento e uma aversão desses dois, mesmo assim foram esses dois que ajudaram nessa hora. Como que ela ainda se abriu para isso? Ela estava tanto no desespero que ela não pensou e quando viu aconteceu. E daqui para frente, gente, é só questionamento tudo que vem desse caso. A coisa começa a ficar tão confusa que eu tive que anotar em tópicos para trazer aqui para vocês. Por quê? Primeiro que a genitora, ela não vai com a filha pro hospital para saber o que aconteceu. Ela não vai na ambulância, ela não vai pra UPA. E aí, questionada por quê, ela fala que é porque ela estava preocupada. Eu não sei muito bem se foi assim, é melhor eu deixar o vídeo aqui para também não falar palavras direcionadas a um entendimento diferente, né? Então eu vou deixar a frase dela aqui, quando questionada por que ela não foi com a pequena até a UPA, o que ela responde. Porque a senhora não foi junto com o SAMU? Porque no imediato que eu vi minha filha, no estado que eu vi, eu pensei só em salvar a vida dela. E aí eu não entendi essa resposta, né? Pra mim não dá pra entender o que ela quer aí dizer com isso. No segundo cômodo tem um lugar ali onde aconteceu onde aconteceu tudo com a Samira, e esse cômodo foi lavado, foi limpado. Na cena do crime, a Samira está com a coleira e numa posição quase que encostando os pés no chão, com a ideia de que ela própria teria feito aquilo, né? De ter forçado até perder o ar. Só que não tem cadeira, não tem aonde ela ter amarrado o fio com essa coleira, não tem aonde ela se pendurar. A altura dela de 1,70 m não bate com a altura do ambiente para ela conseguir fazer isso, mesmo com a porcentagem ser pouca dela ter feito isso, pode sim ter acontecido, mas aí eu questiono vocês. Se ela fez isso sozinha, quem limpou o local? Lavou, gente, de jogar água e esfregar e tirar o que tinha ali. E aí, eu me questiono ainda mais. A mãe estava dormindo. Essa mãe, ela não acordou quando a pequena saiu e ela não acordou com alguém lavando o cômodo do lado da casa, junto. São dois acopladinhos, assim. Ela não escutou nada. Ela só acordou quando o filho foi lá e falou: mãe? A Samira estava fora de casa já antes? E aí isso aconteceu, e por que foi levado para casa dela? Vocês entendem que é muita confusão, e tudo que eu tô colocando aqui não é para levar a um culpado, não é para vocês colocarem no comentário: ah, mas então ela é culpada, porque a gente tem muitos suspeitos, e acredito que dá para se pensar até em suspeitos que não sejam citados aqui nesse vídeo, por causa das lacunas e dos questionamentos dos acontecimentos. Tudo foi montado para que ficasse claro que foi a própria Samira que fez isso. Se tem a porcentagem de chance dela ter feito, mas não tem como tirar a questão de que alguém lavou o ambiente. Para quê? Por quê?
E se ela tivesse feito sozinha, não teria essa prova, né? E essa prova, ela é concreta, tá? Ela não é relato, ela não é achismo. Uma coisa que eu fico bem confusa também é que todos os vídeos e as imagens se tem a cama, mas não se tem um colchão. Eu não sei se o colchão foi retirado para algum tipo de investigação, porque foi deixado claro que só a polícia entraria ali agora e nada seria mexido. Então eu não sei até onde tinha ou não tinha um colchão na cama ou o que foi feito com esse colchão. Outro ponto importante é que nessa situação que a Samira foi encontrada, a pessoa, ela faz o número 1, faz o número 2, se tem resquícios ali do corpo. Então, talvez isso tivesse sido limpo por quem? Por quê? Quando a Samira já chega sem vida na UPA, médicos confirmam que se teve ali marcas de violência sexual. E o pior, que isso não foi feito só naquele dia, que ela já vinha passando repetidamente por dias por esse tipo de coisa. A mãe deixa claro de que ela nunca notou nada, de que a Samira nunca falou nada para ela. A gente tem um ponto de que sim, a pequena pode não ter aberto isso para ela, mas a gente também tem um ponto de que é muito estranho acontecer isso com a Samira e de ter essa informação repetidamente. Então, assim, além dela não perceber isso, ela também não percebeu o barulho, não percebeu a lavagem no próprio cômodo. São muitas informações que a gente fica assim, ó, aonde, né, que iremos chegar? Só a polícia vai saber falar e eu não vejo a hora de ver os resultados de tudo que vier desse caso para tentar entender melhor o que pode ter acontecido. Lembrando que esses são laudos, porque, entre aspas, porque foi o médico da UPA que viu esse tipo de marca e entendeu ali e disse que é isso que está acontecendo com a Samira. Mas a gente precisa da confirmação do laudo pericial e final. Falo isso para vocês aqui porque teve um outro caso que tá aqui no canal também do Furlan, que tinham aberto que se tinham visto ali lesões na parte de trás do pequeno e que se confirmava como violência e depois o laudo final diz que não. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa parte aqui, lição aprendida por mim. Por isso estou falando que foi a visão do que o médico viu, mas precisa da confirmação do laudo. Mas é certo de que ela passava por esse tipo de violência já por vários dias, por um bom tempo, sem ninguém perceber, de acordo com a genitora. E aí, voltando ao áudio da genitora do início, ela já no áudio quer ali deixar claro de que foram os dois, né, o borracheiro, o filho, o pai, enfim, os dois homens que moravam na parte de cima da casa que fizeram isso. Ela já deixa claro no áudio, como se ela soubesse mesmo. Foram eles que fizeram, que não deu tempo dela acabar com eles. E aí, a contradição, ela entra assim, ó, e dá um nó na cabeça de todo mundo. Por quê? Se em uma entrevista ela fala que eles já não estavam bem, que ele observava de um modo estranho, e nesse áudio que ela manda aí, né, para um conhecido, já deixa claro que foram eles que fizeram isso, e parece que no momento que aconteceu lá, ela também chegou a ameaçar sobre isso, como que ela teria um caso com esse homem? Como que ela sairia com a menina e com esse homem para ganhar dinheiro, como se tem aí nos relatos? Não bate? E outra situação que também fica aí com um ponto de interrogação é que tanto o filho como o pai, que moravam na parte de cima, assim que ajudaram a pequena, saíram dali e nunca mais voltaram. O argumento que eles têm é que eles têm medo de serem linchados, como, né, às vezes as pessoas viram e falam, esse é o culpado e pronto. Já que a mãe ameaçou de que eles eram culpados, já que eles são, sim, suspeitos por estarem ali próximo ao que aconteceu e por serem os homens que estavam mais perto, né, dessa menina. Tanto são suspeitos que a polícia já pegou o depoimento deles e também já pegou ali o material necessário para que se façam exames no corpo da Samira e entenda se tem ali algum material compatível deles com a Samira para provar aí se eles tiveram contato com essa pequena ou não, seja físico, seja o que for, né? Outras pessoas também estão sendo chamadas para dar depoimento. Isso não faz ninguém culpado, mas sim faz todos que estiveram próximos à pequena
de suspeitos. E o que me inculca nesse caso é que quem fez isso teve a pachorra de montar uma cena em que mostrasse ali que a menina teria feito isso com ela mesma. Quem fez? Se alguém fez isso, teve a pachorra de achar que acreditariam nessa cena que foi montada, porque poderiam ter levado essa pequena para outro lugar e deixaram ali para que fosse encontrada. Ou essa pequena, com tudo que ela viveu em silêncio, né, em um lugar onde ela não era escutada, e eu sinto muito aqui falar pela genitora, mas não foi cuidada como deveria, né, com a confirmação aí do que ela passou por todos esses dias, se é que passou. Ela fez isso contra ela própria. Dentro de tudo isso, gente, acho que a única reflexão que eu posso trazer no momento é que como nossas meninas precisam ser cuidadas, precisam ser protegidas, escutadas. Nós, como pais, mães, nós precisamos prestar muito atenção. Não se pode deixar uma pequena, um pequeno, uma vida jogada. Ela não gosta de ir para a escola, então não vai. Eu sei que a vida, ela é difícil, ela exige de nós tempo para trabalho, para dinheiro, como a mãe disse que trabalhava muito, mas é necessário, a partir do momento que você tem um pequeno, de alguma forma, em algum horário, eu não sei, né, pais e mães, eles se viram e eles se dão conta. Não tô romantizando isso aqui, mas a partir do momento que você vira pai e mãe, você precisa sim se virar para ter tempo para proteger ali o seu filho. Ainda mais nos dias de hoje, envoltos em pessoas malvadas que temos hoje. Muita gente acho que vê as minhas ações e os meus pensamentos como uma pessoa super protetora, mas eu prefiro ser assim do que ser aquela pessoa que tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, e depois pagar pela liberdade, que isso não é nem liberdade, né? Isso pra mim é assim, vou dizer que é quase um abandono, de não estar ali de olho no que tá acontecendo com o seu pequeno. É difícil a gente não julgar, e é mais difícil ainda a gente querer deixar aqui a nossa opinião de que essa pequena não teve o acolhimento necessário no pouco de tempo de vida que ela teve. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.